Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para nós fazermos o estudo e nós vamos iniciar com uma leitura de uma mensagem. Pedimos para o Zé Eduardo fazer a leitura para nós. Verdades e fantasias. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Jesus, João, capítulo 8, versículo 45. O mundo sempre distingue ruidosamente os expositores de fantasias. É comum observar-se, quase em toda parte, a vitória dos homens palavrosos, que prometem milagres e maravilhas. Esses merecem das criaturas grande crédito. Basta encobrirem a enfermidade, a fraqueza, a ignorância ou o defeito dos homens para receberem acatamento. Não acontece o mesmo aos cultivadores da verdade, por mais simples que esta seja. Através de todos os tempos, para esses últimos, a sociedade reservou a fogueira, o veneno, a cruz, a punição implacável. Tentando fugir à angustiosa situação espiritual que lhe é própria, inventou o homem a buena dicha, impondo, contudo, aos adivinhadores o disfarce dourado das realidades negras e duras. O charlatão mais hábil na fabricação de mentiras brilhantes será o senhor da clientela mais numerosa e luzida. No intercâmbio com a esfera invisível, urge que os novos discípulos se precatem contra os perigos desse jaez. A técnica do elogio, a disposição de parecer melhor, o prurido de caminhar à frente dos outros, a presunção de converter consciências alheias, são grandes fantasias. É necessário não crer nisso. Mais razoável é compreender que o serviço de iluminação é difícil, a principiar do esforço de regeneração de nós mesmos. Nem sempre os amigos da verdade são aceitos. Geralmente são considerados fanáticos ou mistificadores. Mas, apesar de tudo, para a nossa felicidade, faz-se preciso atender à verdade enquanto é tempo. Então, dando continuidade à nossa reunião dessa noite, nós temos aqui hoje a lembrança de um companheiro nosso e na prece de abertura a gente vai pedir a todos que possamos endereçar os nossos pensamentos a esta criatura. Sabemos, não existe nenhum privilégio, mas foi uma criatura dedicada dentro da doutrina, né? Todos que aqui com ele conviveram puderam sentir a sua responsabilidade como médico, como espírita também. Então, a nossa gratidão, eu particularmente, que o conheci, consegui conviver com ele no tempo de mocidade, e posteriormente, minhas filhas, ele é médico ginecologista, e então é a figura de uma criatura que nós todos, tenho certeza, o lembraremos neste momento com muita gratidão, endereçando os nossos pensamentos a ele, para que Deus o abençoe, para que os espíritos amigos o possa estar assistindo, que o estão, temos certeza absoluta, né? Mas vamos enviar a ele também nossas vibrações de amor e carinho. Então, pedir para a Marlene fazer a prece, que é para o Dr. Cleomar Oliveira. Então, Marlene, faz a prece para nós. Pai amantíssimo, Senhor da vida, a quem tudo devemos. Querido Mestre Jesus, irmão amado, modelo e guia. Espíritos amigos que coordenam essas atividades. E pedimos também em especial hoje ao Mestre Eurípides de Barçanufo, que acolha o nosso irmão, o nosso amigo, Dr. Cleomar Borges,
conforme o nosso companheiro Toca já esclareceu, possuidor de todas essas qualidades. Acolheu quantas criaturas em Franca, espíritas e não espíritas. Exerceu várias atividades nessa cidade, acolhendo a todos com carinho, com dedicação, com firmeza de caráter. Pedimos, querido professor Eurípides de Barçanufo, naturalmente, sabemos que ele já foi acolhido, foi assistido, mas queremos elevar também as nossas vibrações, o nosso carinho. Que fique registrado, que posteriormente ele possa sentir essas vibrações de gratidão e que todas elas sirvam de luz para que possa ser conduzido na estrada da espiritualidade. Nossa eterna gratidão a este Espírito. E que hoje também, durante a nossa reunião, possamos todos estar envolvidos nesse clima de amor, de paz, para o aprendizado que, com certeza, também trará luz para as nossas tarefas na área mediúnica. Abençoe-nos sempre, que assim seja. Bem, nós vamos passar então ao estudo, né? Hoje é o capítulo 11, né? Vai falar sobre sematologia e tipologia. Nós deveremos fazer uma observação importante, né, para vermos a evolução que a doutrina espírita nos propiciou até os dias de hoje, né? E vamos ver como foi realmente difícil, né, o início, aonde começou-se a lidar com fenômenos, né? Então nós vamos passar a palavra agora a Silvia, e é o nosso grupo que ficou com a responsabilidade de trazer o estudo, né? E a Silvia vai se fazer portadora do estudo da noite aqui para todos nós. Então, Silvia. Gente, então, a gente vai estudar o capítulo 11º, sematologia e tipologia. Quando eu fui fazer o PowerPoint aqui, eu não tenho muita habilidade, né? Eu queria pôr uma música junto, porque eu fiz um clipe aqui, né, assim, só com foto e música, e eu não sabia colocar música. Então eu passei por e-mail para minha filha, que ela não mora aqui, e ela falou: mãe do céu, o que vem a ser isso? Eu falei: menina, parece que você não nasceu espírita, vai lá para você ver o que é. Ela falou: nossa mãe, mas é isso, né? Então, muita gente, eu não sei se sabe, no final do estudo vai saber que é muito simples. O título é Sematologia e Tipologia, mas a gente vai descobrir que é uma coisa muito simples, muito corriqueira, e a gente conhece muito. Então, eu já vou colocar a musiquinha só para a gente entender, para ficar mais fácil. F5. O que aconteceu? Cancela. Essa telinha do vídeo. Nossa senhora. Não, Silvio, fecha os gagueiros. Aí. Agora o que eu faço? Hã? F5. Eu não sei onde é isso. Você quer começar a apresentação? Aí. Não tem problema. O mundo inteiro se agitava com uma novidade que chegou. Eram mesas que giravam durante as reuniões. Prestem atenção na música que ela está falando já sobre o assunto. Nas experiências dos salões, e as pessoas perguntavam as mais diversas questões e colhiam encantadas brilhantes anotações. Fala, mesinha, e a mesinha
Então, gente, vocês perceberam a música, né? Ela vai falar das mesas girantes, ou seja, manifestações de fenômenos físicos, de efeitos físicos, né? Então, o Kardec, nesse capítulo, ele vai tratar exatamente disso. E Allan Kardec, ele dividiu os fenômenos mediúnicos em dois grandes grupos, né? De efeitos físicos e efeitos intelectuais. Isso para didática, porque se a gente for perceber bem no caso das mesinhas girantes, a divisão em efeito físico e intelectual não pode ser absoluta. Porque quando o espírito mexia a mesinha, ele queria dizer alguma coisa, então tinha ali um efeito intelectual. Ele estava usando um efeito físico para passar uma ideia, para passar... Então, é difícil a gente fazer essa divisão absoluta. A gente sabe que existe o movimento de objeto puro e simples, mas com o objetivo de chamar a atenção. E o movimento de objeto para transmitir uma mensagem, para trazer uma palavra, alguma coisa. Então, é isso que Kardec falou, né? Aí, a gente sabe que a mediunidade de efeitos físicos, aí o Kardec que falou isso, ó, dá-se o nome de manifestações físicas, as que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, deslocação de corpos sólidos. Elas são espontâneas, né? Elas podem ser espontâneas, e caso das irmãs Fox, né, gente? As irmãs Fox, a gente lembra que os ruídos surgiram espontaneamente, ninguém foi lá e evocou espírito nenhum. Começaram as batidas, as pancadas, e as meninas desconfiaram que podia ser alguma coisa e começaram a partir daí fazer um código, conversar com aquela batida, que até então não se sabia o que era. Então essa é a espontânea, né? E a provocada é o que depois o Kardec fazia a reunião, né? E mesmo antes de Kardec, nas reuniões dos saraus, nos salões da sociedade francesa, as pessoas se reuniam, evocavam espíritos, às vezes nenhum nem outro, mas era uma evocação, e faziam perguntas. Pueris, pergunta inconsequente, que eles não entendiam ainda a seriedade, né? Até que Kardec, pela música, fala que ele viu que ali tinha uma coisa muito interessante e era muito importante, e ele começou, a partir dessas mesinhas que giravam, né? Que eram movimentadas por espíritos, codificar mesmo a doutrina, buscar entender o que estava acontecendo ali, né, o que estava acontecendo ali atrás. Então, o capítulo chama Sematologia e Tipologia. Né? O que vem a ser, eu gostaria da colaboração de vocês, se alguém de vocês sabe, o que vem a ser sematologia e tipologia?
Sematologia é a linguagem dos sinais, né? E a tipologia das batidas, das pancadas. Certo. Não é isso? É isso. Então vamos ver o que o Kardec fala lá no capítulo. Eu vou passar. Ah lá. Eu peguei lá, sematologia. Eu vou ler aqui. Do grego sema, semato, sinal, mais logos, discurso. Termo cunhado por Benjamin Humphrey Smart e pela primeira vez mencionado no seu livro, eu não vou ler essa palavra, Esboço da Sematologia, publicado em 1831 para designar doutrina dos símbolos como expressão do pensamento ou do raciocínio. A ciência de indicar o pensamento por símbolos. Exatamente o que a Marlene falou, né? É indicar o pensamento, o que você pensa por símbolos, né? Que pode ser pancadas, ruídos, conforme ela falou. Na doutrina espírita, para designar o pensamento dos espíritos, essa sematologia, por meios de sinais, ruídos, batidas, movimentos de objeto. Em se tratando de sematologia por meio de batidas, usa-se o termo tipologia. Então, tipologia é um tipo de sematologia, né? Só que é só de pancadinha, não é de ruído, não é de movimento de objeto. Então, quando a gente fala tipologia, a gente está querendo dizer realmente as pancadas que os espíritos dão, seja na mesa espontânea, ou seja aquela que a mesinha bate o pezinho mesmo, né? Que a gente vai ver lá para frente, né? Então, na verdade, não existe diferença entre as duas, né? A tipologia é um tipo de sematologia, uma linguagem de sinais feita por pancadas. Vocês acham assim que essa tipologia, ela se dá assim sempre da mesma forma? Essa linguagem de sinais por batidas, ela no começo, lá ela começou de um jeito e segue até hoje do mesmo jeito? Vocês acham que, ou ela tem vários segmentos, várias maneiras de ser feita? Essas batidas. Kardec, ele faz no capítulo, ele faz assim uma diferenciação em dos jeitos de ser feito esse trabalho, né? Alguém tem ideia de como é que é? A gente sabe que nas mesinhas girantes, as pessoas perguntavam e ela batia o pezinho lá, né? Sim, não, talvez, né? Às vezes chegava até levantar, né? Então, o Kardec, ele utiliza algumas definições dessa tipologia. Ele fala assim que existe a tipologia por básculo, né? Que é o movimento da mesa que se eleva de um lado e depois cai batendo o pé. Para se obter uma comunicação inteligente, basta convencionar. Uma pancada sim, duas pancadas não. Ou vice-versa, não faz diferença. Então, como é que funcionava essa de básculo aí? Os médios ficavam ao redor da mesa, a mesa levantava um pezinho e batia no chão. Então, ela não voava, né? Ela fazia esse código, sim, não, né? Uma batida. Por que básculo? Eu fiquei interessada, falei assim, que palavra é essa? Que estranho, né? Vem de básculo mesmo, que é o basculante do vidro, né? Então, você mexe aqui e ele mexe lá, adiante. O mecanismo é aqui, mas você abre lá em cima. Então, é por isso, é a mais distante, né? É por básculo. Aí lá ele também fala assim que essa era muito complicada. Era muito difícil. Você imagina assim, não tinha como você fazer perguntas interessantes. Você podia só perguntar. Você podia perguntar, você é homem ou mulher? Você é homem? Sim. Você veio trazer uma mensagem? Não. Você veio fazer uma brincadeira? Não. Até achar o que o espírito estava fazendo ali era muito complicado. Muito demorado. Então, logo eles perceberam ali nesse tipo de tipologia que ia demorar. Até hoje eles estavam fazendo o livro dos espíritos, se fosse continuar desse jeito, né? Estava muito complicado. Aí ele fala de um outro tipo. Aí eles, como o ser humano sempre dá jeito, né? Quando a gente está precisando, a necessidade é a mãe de todas as invenções, né? Aí logo eles inventaram essa tipologia alfabética,
que é o movimento da mesa, que se eleva de um lado e bate do outro, da mesma forma, né, com os médios em volta. E para obter uma comunicação inteligente, basta convencionar as letras do alfabeto. Uma batida A, 2 batidas B, 3 batidas C, né? E assim eles foram conseguindo perguntas mais elaboradas, mas da mesma forma, muito demoradas. Vocês há de convir que é muito demorada, né? Mas o Kardec fala só dessa alfabética, mas eles inventaram outro jeito. Eles puseram em volta da mesa o alfabeto e o médium ia percorrendo o dedo em volta daquele alfabeto. Sim e não, né? Sim, não e o alfabeto. Aí quando a letra tinha que parar, a mesinha dava uma batidinha. Aí ficou mais rápido, não precisava contar as batidinhas. Logo eles já inventaram esse jeito que foi mais interessante, né? Até teve uma senhora, Madame Girardin, ela inventou uma mesa que fazia isso. A mesa era um mecanismo que era redondo e ela tinha como se fosse uma roleta dessa de jogo e um fio lá, né, que ela ia rodando e parava na letra, né? Só que o Kardec diz que nunca viu, mas ela era muito crédula, essa senhora, e ela às vezes era enganada, porque era muito fácil enganar com essa mesinha. Então, o Kardec, ele descartou essa. Então, ele preferiu essa do alfabeto. E essa do alfabeto a gente vê até hoje. As crianças, de vez em quando, brincam com o copinho aí, fazendo exatamente... com o compasso, com o copo, né? Então, eles utilizando essa mesma técnica de comunicação de espíritos, né? Através da tiptologia, ou seja, da linguagem dos sinais, né? Que eles vão só que não é pancada. Aí você pode perceber que aí os espíritos vão se fazendo conhecer de diversas maneiras. Na minha adolescência a gente usava um livro com uma chave, né? E fazia um pêndulo. Então cada um tem um jeito de se brincar, né? Na época a gente sabe que é totalmente contraindicado, viu, gente? A gente sabe que isso ocorre e não deveria ocorrer, e a gente tem que pedir para os filhos da gente, para quem a gente conhece, não brincar com isso, que é extremamente perigoso, porque está mexendo com o espírito, não sabe que tipo, de repente a pessoa é mais sensível e fica complicado. Às vezes ela fica muitas vezes atuada mediunicamente e precisa de ajuda, né? Bom, e aí ele fala de uma outra tipologia, o Sr. Kardec. Ele fala da íntima, que seja... a comunicação é obtida através de golpes que se fazem ouvir na própria madeira. Quer dizer, não tem nem... A mesa não mexe, a mesa, ela estala, certo? Então, ele fala assim que não tem movimento a mesa. Ele fala que esse modo de operar tem a dupla vantagem de ser mais rápido, porque a mesa não precisa ficar balançando, então eles passam o dedo lá em volta das letrinhas e ela vai estalando, né? E a gente pensa menos que pode estar ocorrendo ali uma fraude, porque não tem ninguém balançando a mesa, ela está estalando sozinha. Mas mesmo assim a gente sabe que houve cientistas que chegaram com um monte de teoria, dizendo que era a médium que estalava o nervo, não sei o que, o osso, não sei da onde. Então surgiram várias teorias que esse barulho era feito pelo médium através de uma fraude, né? E a gente sabe que durante todo o tempo lá da codificação, que o Kardec começou a fazer observação, as mensagens chegavam dessa maneira. Mas eu vou só fazer um parênteses, porque esse assunto a gente vai estudar mais adiante. Assim como eles foram desenvolvendo as técnicas de fazer a tiptologia, de fazer essa comunicação por pancadas, que se desenvolveu a partir daquela que sim e não, através de... Eles foram inventando maneiras, percebeu-se que a mesa, ela não era tão necessária. Começou-se a usar uma cesta de bico, que eles falavam, né? Então punha numa cestinha, a caneta tinha uma rodinha, depois no final vou mostrar a foto para vocês, e os médiuns punham a mão em volta dessa mesinha, a mesinha escrevia. Né? A mesinha não, a cestinha. Depois perceberam que só a caneta bastaria e desenvolveu para a psicografia, né? Então a gente percebe que vem se buscando
aprimorar, até o ponto que eles perceberam que não precisava nada disso, que só o médium bastaria, né? E também tem uma lousinha de ardósia, que depois que Kardec já tinha codificado, ele percebeu que se podia fazer a escrita direta. Então ele deixava lá a lousinha com a caneta tudo de ardósia e aparecia a escrita direta. Quer dizer, o espírito escrevia diretamente ali, não precisava de médium. É um efeito físico também, a gente nem percebia. Podia pôr dentro de uma gaveta, dentro de um saco amarrado ali, que aparecia a mensagem ali. Essa é muito rara, muito difícil, mas algumas vezes ele conseguia esse tipo também. Bom, gente, agora vamos relembrar lá. Tá tudo bem, começou com efeito físico, mas como é que faz isso? Como é que o Kardec fez como é que os espíritos faziam para obter essas pancadinhas, para obter o movimento da mesa, para chamar a atenção das pessoas e mesmo para passar a ideia dele? Como é que era feito? Qual que era a técnica? Qual que era a maneira que o espírito se utilizava disso? O espírito pegava a mesa, balançava, ele levantava o pezinho da mesa. Como é que o espírito fazia para transmitir a comunicação? Estava a mesa, os médiuns ao redor, e como é que surgia essa comunicação? Como é que o espírito conseguia fazer isso? Porque hoje a gente está reunido em volta de mesa para lá e para cá e a mesa não balança, né, gente? Como é que ele... Olha lá... Pelos fluidos do médium de efeito físico, não seria isso? Isso. Mas assim, vocês imaginam que maneira que seria feito esses fluidos? De que maneira? Só o fluido do médium? Vamos lembrar, a gente já estudou efeito físico, né? A gente precisa de alguns componentes para poder fazer a mesinha mexer. A gente precisa do fluido do médium, igual a Luísa falou, do espírito, combinado, satura a mesa. Olha lá, a Marlene vai falar. Ele satura a mesa daqueles fluidos e ela ganha uma vida momentânea, né? Ele chama de factível, parece. Isso. Não é fictício, não. Fictício é de mentira. É factível, ou seja... É do fato, só naquela hora. Naquele momento ela ganha uma vida, e aí ela mexe. Isso. Né? Não é assim? É exatamente isso. Então, vocês perceberam... Oi. Igual, por exemplo, dessa brincadeira de escola que se costuma fazer. Ela vai pegar o microfone. Nessas brincadeiras... Parece que tá nem funcionando, gente. Não, mas é só no som. Perdão. É porque, assim, nessas brincadeiras de escola que se costuma fazer, se naquele momento ali nenhuma das crianças, ou adolescente, no caso, for esse médio de efeito físico, também não vai acontecer nada. Em tese sim, mas a gente nunca sabe quando é que tem... Aí adolescente tem muito fluido vital, né? E sempre você pode observar que quando começa a ocorrer efeito, vamos dizer, mediúnicos de efeito físico que acontece, pode observar que na redondeza tem um adolescente, porque é nessa época que a energia vital está mais forte. Então, às vezes, naquela reunião ali, não tem nenhum médium de efeito físico, mas na sala ao lado, perto da escola, ao redor, tem. Então, o médium doa esse fluido vital, esse fluido que ele precisa, sem saber, inconscientemente. E o espírito busca, às vezes, não daquela roda que está ali, mas de outro lugar, para se fazer conhecido. Eu perguntei porque, às vezes, assim, na época de escola, não dava certo. Né? Porque de certo não tinha Aí eu pensei que provavelmente poderia ser Mas isso. pode ser, de repente ele não achou, né? Ainda tem, não tem. Olha lá, ó. Aí a gente tem um esqueminha para entender bem, olha lá. Ó. O espírito é o verdinho escuro, né? O fluido dele é verde. O fluido perispiritual do médium. Ali está faltando, nesse desenho, na verdade, eu não achei um que fosse mais completinho. Eu imagino que está faltando ali o fluido do ambiente. Também que no livro dos médiuns, ele fala que tem o fluido
cósmico universal. Então está faltando um fluidozinho ali. Mas eu não achei, então vamos fazer de conta que tem um cor de laranja ali junto, que é o fluido do ambiente, o fluido cósmico universal. Então eles reúnem esses 3 fluidos, o espírito, e com a vontade do espírito ele faz a mesinha se mexer. Né? De que maneira? Ele atua nas moléculas dela mesmo, da mesinha, porque a gente sabe que a mesa é uma matéria, e o que é matéria? Matéria é uma energia condensada. Quando a gente olha a matéria, ela está condensada, mas entre as moléculas dela, tem uns vazios, um espacinho. Então o médium, ele pegando esse fluido, ele penetra nesses vazios, e onde a gente imagina que ela está tendo... Não, e ela se movimenta, mas por conta desses vazios moleculares dessa energia. Então é assim que funciona o efeito físico. Então, a gente, para ter... Eu sempre, quando a gente vai estudar isso, a gente falava, a gente podia um dia ver, né? Balançar, mas eu acho que a gente ia ficar com medo, né? Aí eu falei, então vocês esquecem que eu falei. Então, a gente não vê mais efeito físico. Por quê? Porque evoluiu, né, gente? Era necessário para chamar atenção, ninguém tinha ideia do que fosse esses espíritos, imaginava-se que a morte era o fim de tudo, né? Então, hoje já não precisa mais. Até na época do próprio Kardec, ele já deixou de fazer esses efeitos físicos e passou para a psicografia que o mais importante não é o fenômeno. A gente sabe que a doutrina espírita, o mais importante que o Kardec codificou é a modificação íntima, a mudança do globo, tudo isso, né? Tudo isso que é importante. O fenômeno foi simplesmente... Silvio, Oi. Queria falar um negócio. Pois não. Você falou aí que hoje não tem mais efeito físico, mas não tem assim... para pesquisa, como Kardec aconteceu para o Kardec. Uhum. Mas vira e mexe aqui mesmo na casa, chega a gente aqui falando, a gaveta está abrindo sozinho, o ferro elétrico está mexendo. Então, então isso aí ainda tem, sim. Não, a gente brinca de forma sutil. Às vezes eu converso com algum espírito e falo, eu faço mesmo, faço barulho, faço isso, faço aquilo. Esconde alguma coisa, né? Então ainda tem, sim. Quando a gente fala que não tem, é no centro espírita para a gente assistir, né? O Antônio tem razão, dessa forma ostensiva no centro espírita. Não tem mais necessidade, porque o centro espírita vem acolher o espírito, então não precisa que ele fique nesse esgotamento, buscando energia, basta que ele se combine o fluido com o do espírito e possa falar. Mas a gente vê falar assim, às vezes alguns companheiros nossos, médiums, quando estão passando por algum desequilíbrio, até também assim, relatam. Outro dia ia começar esse estudo, e a gente faz a prece à noite. Eu fiz a prece e comunicou o espírito, lógico, né, com a permissão e tal. E ele falou que o jeito que ele faz, ele era desses assim, zombeteiro, né? Uhum. E aí eu comecei a especular. Ele falou, como é que você faz? Eu percebo, né? Tem pessoas que têm uma quantidade maior de fluido. Então eu pego o fluido da pessoa e, através da minha vontade, eu mexo nas coisas, cutuca aqui, cutuca ali. Uhum. Realmente quando eles fazem isso, é mesmo com o intuito de, às vezes, amedrontar, chamar atenção, né? Ou mesmo, às vezes, por desconhecimento. Às vezes ele desencarnou, está conversando com a família, ninguém responde, fica nervoso, né? Joga, como diz a Marlene, as panelas. Porque, às vezes, ele está querendo chamar atenção e não consegue. Então, ele se utiliza dessa forma, porque é um espírito mais materializado, né? Então, ele consegue mais dessa maneira. A Luísa já falou, nós falamos assim, todos os médiums são aptos para fazer essa comunicação? Qualquer médium pode... Se a gente pegar meia dúzia de médium aqui, puser uma mesinha, vamos fazer uma experiência. Será que dá certo? Qualquer tipo de médium vai funcionar se fizer isso? Acho que a companhia falou que não.
Então a gente sabe que não, né, gente? Tem que ser esse médio que tem como característica essa produção de efeito físico. Ele tem que ter uma certa quantidade de fluido maior, né? Para que ele possa utilizar esse fluido. Então ele tem que ter esse tipo de fluido para fazer o efeito físico. Então foi isso que o Espírito explicou. Ele disse que, eu falei, como é que você sabe? Eu falei, a gente percebe. A gente percebe. Quem tem exala, mais né? fluido e os que não tem. Pela aquelas fotos que a gente tem naqueles trabalhos que eram feitos, o Chico até fez uma vez de materialização, a gente percebe que os fluidos exalam mesmo, né? Saem pelos orifícios. Então o espírito deve ver melhor do que quem é médium, né? Então é mais fácil para ele lidar. Ele sabe justamente onde buscar, né? Com quem buscar e onde buscar. Interessante que assim, não sabe, né, quem que é. Não. Porque assim, igual a gente faz o COEM, vai vendo, né, qual tipo de mediunidade a gente tem, mas esse de efeito físico não tem como saber, né, quem que está doando. A gente fala de efeito físico, a gente está falando exatamente da tipologia, mas a gente não pode esquecer que o médium de cura, que ele faz cura mesmo, cura física, ele é um médium de efeito físico, né? Também. Mas a gente está falando da tipologia, então a gente está falando nisso. Mas a gente não sabe, porque às vezes a gente doa esse fluido de maneira inconsciente, na grande maioria das vezes. E eu estava pensando aqui, né? Você falou do início, né? Da paciência. A paciência que esses espíritos tiveram para que chegasse a conseguir a comunicação de uma forma mais rápida, né? E a paciência que eles tiveram, né? De esperar esse processo, né? Que eles podiam, assim, né? Intuir, não, gente, faz assim, não, eles tiveram a paciência de chegar no ponto certo para isso. Ora, os espíritos responderam a Kardec, a natureza não dá salto, né? Nós estávamos no estado embrionário lá, né? Para desenvolvimento, para conhecimento de novas coisas que o mundo, né, teria. Até hoje a gente vê o homem buscando instrumentos, né, para fazer, a ciência vem buscando instrumentos para percepção dessa energia, né? Me parece que os alemães uma vez vieram até medir no Chico aí, né, a questão do estado dele da aura, isso, justamente da aura, né? Já é uma busca de uma energia, né? E nós temos muitas outras energias aí. E eles conseguem, né? Nós estamos caminhando, nós estamos gatinhando ainda. E olha, isso é importante o que estamos fazendo aqui, buscando conhecimento para podermos entender. O médium, ele tem que ter conhecimento, porque quanto maior conhecimento nós tivermos, maior serão as possibilidades de sermos úteis a nós e aos espíritos, né? E se nós não tivermos momentos como este, de uma elucidação em cima de coisas que ainda ignoramos, quanta coisa, por isso quando se diz Kardec superado, o que é isso? Nós não compreendemos ainda nada. Quem se debruçou ali nas obras básicas e buscou compreendê-la, estudá-la com profundidade? E muito pelo contrário, hoje a gente vê, né, aqueles que buscam isso, a gente vê o pessoal da parte de medicina que vem trabalhando, eles mesmos dizem, né, nesses congressos que fazem, de que cada vez mais, até agora, nada foi tirado, muito pelo contrário, vem só se confirmando coisas que Kardec disse aí há 150 anos atrás, né? Silvia. Então, a gente, falando de efeito físico, a gente lembra, a gente mora num país abençoado, uma cidade mais abençoada ainda, que a gente tem centro espírita, com tudo. Eu tenho um amigo que fala assim, que é igual padaria, cada esquina tem um. Aliás, né? É a cidade, né, no mundo que mais centros espíritas tem. Mas a gente Temos sabe... esse... A gente sabe que no exterior aí, né, o pessoal, e aqui no Brasil mesmo, tem gente ainda, cientistas mesmo, que fazem transcomunicação instrumental, que é efeito físico, que é captar a gravação, né, através do gravador, às vezes
da imagem, da TV, do computador. Então, eles fazem todo esse trabalho de efeito físico ainda, buscando uma prova material para aquilo que a gente já sabe que existe. Porque até então, a prova é só inteligente, é intelectual, é afetiva, a pessoa reconhece o seu querido, mas uma prova física ainda não se teve. Então, eles estão tentando buscar essa prova física para provar o espírito. Então, às vezes, eles buscam esse efeito físico. E certamente um dia vão conseguir, né? Porque o jeito que as máquinas estão evoluindo, daqui a pouco vai ter, igual quem tentava buscar o microscópio para ver o mundo infinitamente pequeno, foi tentando, até que hoje a gente consegue ver o micro, o menorzinho, menos que o átomo, né? A gente já consegue ver os microscópicos atômicos e tudo. E para o infinitamente grande também, a mesma coisa. Antes era uma lunetinha que mal se via a Lua, né? Hoje se vê por aí tudo, né? Da mesma forma que essa transcomunicação um dia vai conseguir chegar. Falando em médium, será que é todo tipo de espírito que se presta a fazer esse tipo de comunicação? Vocês acham que qualquer espírito pode fazer esse tipo de comunicação, de tipologia? O que será que o Kardec fala? Kardec fala que, apesar de ter sido um dos primeiros meios de comunicação, a tipologia, não é só a natureza dos espíritos se dá através da comunicação, dos pensamentos que ela revela, e não do espírito, se ele é bom ou ruim, porque a tipologia é um meio de comunicação como qualquer outro. Então, espíritos bons e maus podem fazer uso dela, da mesma forma. Hoje, ela já não é tão utilizada, porque existem maneiras mais rápidas desses espíritos se comunicarem. Mas, se não tiver qualquer outro tipo de comunicação, eles vão fazer uso dela sim. Porque o importante é a mensagem que eles vão trazer. Então, qualquer grau de espírito, qualquer grau de evolução do espírito pode se comunicar através da tipologia. Então, quando eu li isso, eu também fiquei assim estranhando, porque a gente leu lá atrás falando assim que quem se presta mais isso são espíritos inferiores e que os espíritos superiores se utilizam dos inferiores para poder fazer isso. Não foi isso que Kardec falou? Mas aí ele faz uma observação interessante. É o que ela falou mesmo. Ele falou assim que nem todos os espíritos que batem são batedores. Na época de Kardec, lá, quando ele estava codificando, que batia para fazer a pergunta, eram espíritos superiores que estavam respondendo, apesar de bater, porque eles sabem fazer. Eles não vão fazer para brincar, mas eles podem fazer também. Então, o espírito batedor, aquela classe que o Kardec põe até em separado, aquele espírito que bate para brincar, para passar medo, o zombeteiro, conforme diz o Antônio, esse é uma classe que ele só faz isso. Ele não tem objetivo nenhum elevado para bater, para fazer a pancada, né? E já os espíritos superiores, na época lá do Kardec, ele fazia para poder mostrar, revelar, trazer conceitos, né? Enquanto não se desenvolvia uma forma mais rápida e mais prática, eles se utilizaram dessa mesmo. E eles devem se utilizar dessa prática ainda, até hoje, em outros lugares que não tem essa prática, né? Só para lembrar, né, Silvia, aquela que Kardec conta quando ele estava elaborando a codificação, que ele ouvia barulhos, tal, e até que depois um espírito, né, falou através de uma médico, reveja tal parágrafo que tem um erro. É lógico que era um espírito superior. Mas ele anunciou por meio de pancadas. Assim. Porque o Kardec não era médium, né? Então o espírito não podia falar para ele, Kardec, presta atenção. Então ele fazia barulho. E sabendo que o Kardec era muito curioso, aquele espírito crítico, ele foi perguntar para o espírito, aquele barulho lá em casa, o que era aquilo, né? Aí o espírito pôde falar para ele o que era. Quer dizer, era um espírito superior, não estava ali brincando nem assustando ele. Queria chamar a atenção e o Kardec não ia ouvir.
né? Ele não podia falar, né? Mesmo que indicar, ó, tem um erro aí, porque conta que o espírito não falou, ó, o erro está em tal lugar, né? O parágrafo tal, vê o que é que está escrito ali, que tem alguma coisa errada. Aí o Kardec mesmo que teve que ver. Então, a gente percebe que às vezes a gente tem um pouco de preconceito, às vezes, com o efeito físico, mas, como diz a Esther, ele é um meio de comunicação como qualquer outro, né? Às vezes, na falta do médium, às vezes o efeito físico vai bem, né? Às vezes o computador que escreve, às vezes uma foto que sai lá na TV para poder chamar atenção, às vezes mesmo uma gravação, tudo isso serve, né? Na hora de passar a mensagem. O importante é a mensagem, como a Esther falou, se for elevada, com certeza é de um espírito mais elevado, né? Tem um outro trecho que eu achei interessante, que ele fala que era capaz dos espíritos exprimirem os seus sentimentos, as suas vontades, né? Então, assim, no tipo de batida que eles provocavam. Então, se eram batidas violentas, porque o espírito estava nervoso, ou se era aquela comunicação mais suave, linear, durante toda a comunicação, você já podia associar com um espírito mais sereno, com outro tipo de mensagem. Então, é interessante e mostra que, assim, que qualquer espírito se fez usar desse meio de comunicação para realmente transmitir aquilo que era importante, né? A verdade das comunicações, a verdade da imortalidade da alma, né? Exatamente. E ele também conta nesse capítulo de um senhor que ele estava recebendo na mesa, né, ao redor da mesa, recebeu foram escrevendo, foi fazendo as pancadinhas, ele foi escrevendo, aí ele pegou o papel, levantou da mesa e foi guardar o papel. A mesa acompanhou ele. Imagine só, a mesa foi devagarzinho, acompanhou ele. Aí, ele ia pôr em outra mesa. Então, era relativo àquele... Então, o espírito se fez notar que era para ele aquela mensagem. Então, vocês percebam que é efeito físico, mas estava com o intuito de mostrar, de trazer chamar a atenção para aquela criatura, que aquela mensagem talvez ele não tivesse compreendido que fosse para ele, né? Dá a impressão que é isso no texto que fala. Então, o espírito, ele demonstra realmente o seu estado de espírito, né? Vamos dizer assim, a sua emoção, justamente na hora que vai fazer exatamente como a gente, né? Quando a gente está nervoso aqui, que a gente não podia falar, que por algum motivo a gente faz mesmo, é gestual mesmo, né? É nesse sentido. Agora, o texto acabou, se alguém quiser fazer alguma, sei lá, acrescentar alguma coisa, ou alguma pergunta, alguma coisa. Eu queria falar mais uma coisa. Que, assim, a gente viu como evoluiu esses meios de comunicação, porque é próprio do ser humano, né? A lei do progresso é uma lei natural, então vai evoluir e, com certeza, irão existir várias outras formas de provar, de provar ou de fazer esse tipo de comunicação. Mas que o aprimoramento das comunicações não serão possível, apesar de toda a tecnologia, se não tiver o aprimoramento do médium enquanto ser humano e da nossa evolução, né? Porque, assim, muito mais do que uma comunicação em linha reta, uma comunicação direta, a gente precisa elevar, né? A gente precisa se elevar e isso só vai ser possível com o aprimoramento do ser humano, né? É isso mesmo. É isso aí mesmo, Esther. A gente percebe, né, que realmente todo esse processo ele vai ocasionando, né, mesmo a nossa mediunidade aqui, né, aqueles que vão trabalhando a mediunidade, ele vai cada vez mais se tornando consciente conforme ele vai se dedicando, né? E não é só no estudo, não, e principalmente na vivência, né? Nós sabemos que o médium ele não é médium só a hora que vem aqui no centro. Ele é médium 24 horas, é dentro do lar, no trabalho, na via pública, no momento de lazer, né? Ele tem responsabilidades com a vida, né? Eu estou lembrando do livro do Dr. Inácio que eu li, que fala que lá no liceu, né, na escola de médium, lá
Eu não. Os médios já estão sendo preparados para trabalhar a mediunidade no computador, pelo computador. Então, assim, já tem um tanto de espíritos ali aprendendo a trabalhar a mediunidade no computador. Então, a gente precisa estranhar na hora que começar a aparecer coisa no computador aí, já estão aí, né, trabalhando. Olha, o que você está dizendo é bom que nós percebamos. A gente vê as crianças de hoje, né, vindo com essa facilidade interpretativa aí de lidar, principalmente com coisas eletrônicas. Falando, onde essa criança aprendeu, né? Então a gente vai vendo a confirmação desses fatos. Nós, ao desencarnarmos, logicamente, vamos, aquele que tiver vontade, lógico, nós vamos continuar com o nosso livre-arbítrio também lá. Se quisermos nos acomodar, podemos nos acomodar, né? Mas a gente percebe isso que você está dizendo, realmente, né, tem a ver com isso. As crianças de hoje, cada vez mais, eles vão vir, esses de hoje logo vão ser superados, porque lá no plano espiritual, o acompanhamento, né, com a evolução aqui, nossa, material, ela vai se fazendo lá na frente, né? A hora que nós estamos planejando coisas aqui, elas já estão acontecendo no plano espiritual. Tem que confirmar isso que você acabou de nos dizer. Até o doutor Inácio fala que ele foi para a aula de computação porque ele não era analfabeto, né? E que ele estava assim, fugindo, porque o negócio dele era lápis e papel mesmo, né? E ele enrolou o tempo todo, o tempo da aula, para começar a digitar, aprender a digitar, porque ele não queria, né? Então, que hoje as crianças já nascem tudo sabendo digitar, né? E antigamente a gente ficava só, catando um milho ali na máquina, né? E hoje a meninada já sabe digitar numa agilidade danada, né? Então já estão prontos mesmo. Gente, ali no slide, ó, são algumas ilustrações que eram feitas nos salões, aquele, né? Os saraus, né? Cada cantinho do salão tinha uma mesinha rodeada de gente fazendo a experiência, né? Aqui já era um pessoal mais simples, tenho a impressão que nas altas sociedades, mas os que faziam a festinha caseira também devia fazer, né? Ali, a gente já não é tão assim sofisticado. Algumas fotos dessas são originais, viu? Tem algumas que foram pintadas, mas tem outras que são originais. Agora aqui de baixo já é original, mas não do tempo de Kardec, é um pouquinho para frente de Kardec, é da Eusápia Paladino, né? Aquela senhora que está sentadinha ali, mas desse lado esquerdo, é ela. E aquela outra eu não sei identificar, eu achei interessante que a mesa está levitando, né? Não está só batendo, ela está levitando. Eu pus essa a título de curiosidade só para a gente ver como é que funcionava. Aí a tal da cestinha que eu falei, né? Eu quando imaginou cestinha, eu imaginei que era uma cesta mesmo, mas é uma tabuinha lá em forma redondinha lá. Põe uma caneta na ponta, duas rodinhas. É lá, tá vendo? Era assim. Esse aí o Kardec disse que viu só figura, desenho, né? Então, certamente ele não usava desse estilo. Então, eu também procurei a tal cesta do Kardec, mas não achei a foto para mostrar para a gente poder ver, né? E aí a lousinha de ardósia, né? Com o lapisinho de ardósia também, que aparecia a escrita direta. Esse daí é mais moderno. Isso aí é uma bolsinha de menino que estudava na fazenda. Aquela a gente falava capanga, né? O embornal. E essa cestinha, então não tinha caderno, não tinha livro antigamente. Então essa foto aí não é do tempo, não. Essa foto é do tempo das crianças que estudavam na fazenda, né? Aí acabou, gente. Então é isso aí que trouxe o capítulo. O capítulo é pequeno, a gente já estudou manifestações físicas, mas eu achei um capítulo interessante porque a gente lê o Livro dos Espíritos e acha que já sabe. A hora que a gente vai estudar, a gente vê algumas palavras, igual esse básculo, e eu fiquei tão encantada com isso, que eu falei, gente, isso deve ser uma coisa muito bacana, né? Aí eu fui ver o que era.
Então a gente às vezes não pesquisa muito, a gente lê, passa batido, né? Agora quando a gente vai esmiuçar mais, a gente estuda mesmo, né? E às vezes a gente, por preguiça, por falta de tempo, a gente não estuda, a gente só lê. A gente passa por cima e fala, eu já entendi. E às vezes não é bem assim, né? Então é isso aí que o nosso grupo tinha para trazer, né? E se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa. Ninguém aí? Se habilita? Bom, deu para compreender aí a lição de hoje, né? Sematologia, tipologia. Eu acho que foi um visual bastante esclarecedor, né, Silvia? É isso. E o pessoal do nosso grupo, a gente pediu que todos lessem para que nós pudéssemos, né? Eu creio que todos devem ter. A Silvia acabou fazendo o trabalho, né? Basicamente sozinha. Sozinha não, né? Mas a gente fica muito grato, né? A gente fica muito grato aí pela sua forma de se expressar aí. Eu acho que foi bastante esclarecedor. Todos puderam ver a evolução, né? Como ela iniciou. E a gente sabe que houve, antes disso, houve uma série de fenômenos e tudo, mas eles... Pois não, tá ok. A gente acha que a partir de Kardec, né? Que Kardec é que estudou, pesquisou, foi curioso. Mas, por exemplo, se a gente se lembrar lá, bem antes de Jesus, na época de Moisés, a escrita direta da Tábua das Leis dos 10 Mandamentos. Foi escrita direta, não foi? Foi. Que apareceu lá na pedra? É. Os 10 Mandamentos. O festim de Baltazar. Aquela do Daniel, está lá na Bíblia, no Velho Testamento. Ah, é? Ah, então tá. Vou parar. Só para lembrar que não foi com Kardec, é que se o Kardec que codificou, isso estudou isso tudo já é isso, velho. né? Kardec chegou na hora certa, no momento certo, a humanidade, né, estava preparada para aquilo. A gente sabe que foi um momento que ali, principalmente na Europa, né, as grandes inteligências ali se concentraram e foi feita a utilização daquilo que era necessário para a humanidade tomar conhecimento, né? A respeito da sematologia e tipologia, depois eu falei para minha filha, tá vendo, filha? É uma coisa tão simples, a gente lê, não quer nem estudar, vai ver, é mesinha girante, é mesinha que bate o pezinho, né? Porque aí ela pôs a música e aí é por aí mesmo. Às vezes a gente acha que é uma coisa muito elaborada e a gente vai estudar, é bem simples, é tranquilo de ver, né? E tinha que ser simples, né? Dessa forma, senão nós jamais entenderíamos. Bom, a Marlene, alguma pergunta, alguma coisa com relação ao assunto? Pois não, Madalena. É tão simples. Peraí, Madalena, vamos falar aqui. Eu estava pensando, né, em tudo que a gente assistiu aqui e não tem outra saída, né? Não tem jeito de, por mais que as outras religiões que a gente vê aí tentando, né, falar que não existe, que é enganação, não tem jeito. Então, começou de uma forma tão simples, né? Já foi tudo preparado, mas tudo assim, com simplicidade, a gente vê que está evoluindo cada vez mais, né? A gente assiste aí a TV Mundo Maior, né, Rosa? Então a gente vê como que está nesse mundão aí, o espiritismo, cada vez mais, graças a Deus, isso, né? E a gente tem que agradecer muito aos pioneiros, que se a gente às vezes ainda hoje é criticado por acreditar em espiritismo e reencarnação e evolução, mas a gente sabe pela história do espiritismo que antes era muito pior. E a gente tem a bênção de nascer no Brasil e muito mais em Franca, né? Que a gente não sofre nenhum tipo de preconceito. Eu, pelo menos, nunca sofri nenhum tipo de preconceito por me dizer espírita, né? Eu sou mais recentemente espírita, talvez quem seja desde pequena tenha sofrido algum preconceito. Mas a gente tem que agradecer muito a essas pessoas que tiveram muita coragem, que deve ter sido muito difícil, devia dar medo, né, gente? Você vê uma mesa levitando, não devia ser muito fácil, né? Falar, ainda mais com a pessoa que já desencarnou, né, que já morreu, né? A gente devia ter, se hoje a gente tem medo,
que é tão muito mais tranquilo, imagina naquela época, quem não tinha esse espírito preparado de curiosidade, de busca, né? Então a gente tem mesmo que agradecer a esses pioneiros. Foi com um sacrifício muito grande deles que a gente conseguiu chegar onde está. Você está falando de preconceito, uma historinha aqui, a Rosa é desse tempo. Rosa, nós estudávamos ali no Caetano Petralha. É ou não é? Isso, confirmou. E é o seguinte, lá tinha aula de catolicismo, né? E aí o que acontecia? Eu era católico nessa época, garoto, minha família é católica, mas eu não queria assistir, então eu falava que era espírita. Veja só, né? Não, a dona Cotinha me recebia 3 vezes por semana lá. O dia que eu não ia, ela falava, mas aquele menino não vem hoje. Mas, não, nunca fiz arte nenhuma. Porque tinha que levantar a mão, quem não era católico. E eu fazia isso justamente. Bom, gente, essas são histórias. É que ele era católico e eu já era espírita, que eu nasci em berço espírita. Quem era espírita era retirado da sala de aula e ficava no corredor. Aí as outras crianças passavam e falavam assim, nossa, ela é do demônio. Então eu cresci com esse... Hoje é bullying, né? Se fosse hoje, daria processo, mas naquela época não tinha nada disso. Então a gente ficava lá quietinha, morrendo de medo. Isso assim era 1 ou 2 em cada sala. Mas graças a Deus hoje não existe mais isso. Mas rematando aqui, viu, Rosa? Eu não era espírita, mas eu sabia que eu ia ser espírita. Eu já estava prevendo. Precocidade. Bom, gente, a gente vai então chegando ao término aqui. Antes, porém, a Marlene tem uns recadinhos para serem dados aqui. E a gente vai encerrar, né, a nossa reunião depois desse recado que ela vai nos transmitir.